Você vê a instabilidade. Ela começou a vivenciar a questão da igreja, a pregar e tudo mais, e nossa, uma coisa com muita força. E depois abandonou a igreja e foi com a mesma intensidade para outro lugar ali de produção de conteúdo adulto. Eu vi esses dias a André Surak falando que tava fazendo um conteúdo, o nível da intensidade com o próprio pai. Em geral, a gente vê uma história de traumas. Ela abandona tudo, entra pra igreja, depois larga tudo de novo e mergulha no conteúdo adulto, com o próprio pai e a sogra envolvidos. É loucura? É perversão? Ou estamos ignorando o transtorno mais mal compreendido da psicologia moderna? Hoje, vamos mostrar como o borderline pode transformar a vida em um ciclo de dor, intensidade e destruição. Já deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e respire fundo. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Depois ela abandonou tudo e entrou pra igreja. Sim. E ela foi com a mesma intensidade que Isso ela tinha mesmo. antes, só que em outra área. E Ela você vê a começou instabilidade. Ela começou a vivenciar a questão da igreja e tudo era isso, e começou a pregar e tudo mais, e nossa, uma coisa com muita força, e agora abandonei tudo isso. E depois abandonou a igreja e foi com a mesma intensidade para outro lugar ali de produção de conteúdo adulto. Eu vi esses dias a André Surak falando que tava fazendo um conteúdo, o nível da intensidade com o próprio pai. E com a sogra. Eles estavam fazendo um conteúdo com o pai e com a sogra filmando. Qual que é o transtorno mais mal compreendido pelas pessoas? Mais mal compreendido, eu acho que o transtorno borderline de personalidade é um transtorno muito mal compreendido. Borderline. Borderline. Por exemplo, eu acho que o transtorno do espectro autista também é muito mal compreendido. A gente tem aí um débito, eu digo que a medicina tem débitos. Eu acho que o transtorno do TEA, né, que são o autismo, são os níveis de autismo, que as pessoas falam, agora é tudo moda. Não é questão de moda, é que o autismo é um guarda-chuva que pega muita coisa. Desde de uma dificuldade de socialização, com dificuldades de fala, de escrita, com transtornos associados, até de convulsão, como nível 3, por exemplo, que é uma pessoa totalmente dependente de cuidados. Então, eu botaria esses dois. Transtorno de personalidade borderline. Bipolaridade também, eu acho que é um transtorno mal compreendido. Bipolaridade. Também. O borderline, se não me engano, ele é muito difícil de diagnosticar, algo assim? Ele é muito difícil pelo seguinte, primeiro que não se falava, por exemplo, eu passei minha faculdade inteira e ninguém nunca falou de transtorno de personalidade borderline. E todo transtorno de personalidade é um pouco difícil da gente entender, porque como é um transtorno de personalidade, ele é uma forma da pessoa ser, é uma forma de enxergar o mundo e com características. Então, não é algo que necessariamente é patológico no sentido do transtorno que traz para a vida da pessoa, para a vida de outros. Mas, no fundo, aquilo faz parte um pouco da constituição da pessoa. Então, o borderline, ele, se a gente fosse colocar assim, ele tem uma instabilidade muito grande emocional. Então, são pessoas muito hipersensíveis que podem, no mesmo dia, por coisas pequenas, alguém falar assim, sua roupa não tá legal, aquilo pegar como uma rejeição e a pessoa fica mal, né? Então tem muita instabilidade, por isso que confunde às vezes com bipolar. Mas o bipolar, ele não tem essa instabilidade no mesmo dia, ele tem instabilidade por períodos. Outra característica do borderline muito marcante é a dificuldade de relacionamentos mais próximos. São pessoas muito inteligentes, são pessoas muito que na forma social se dão muito bem, mas nas relações mais íntimas fica muito difícil, porque são pessoas que elas precisam se validar no outro. Então elas têm uma tendência a depender da aprovação do outro. Por isso o medo da rejeição, muito medo da rejeição. E são pessoas que têm uma autopercepção muito depreciativa, do tipo, não se veem como são, se veem sempre menos, sempre muito menos. E que tem uma impulsividade muito grande. E uma dessas impulsividades, muitas vezes, é quando essas pessoas têm essa questão da automutilação, dessas tentativas de autodestruição, né? Então, é uma personalidade instável, mas é uma personalidade, por exemplo, muito boa de coração. E tem muita gente que não acredita nisso. Faz todo sentido. A impressão que eu tenho do borderline, me corrija se eu estiver errado, é uma impressão de que são pessoas que sempre buscam
uma intensidade muito grande em qualquer área que seja, assim. E a imagem que me vem na cabeça, por exemplo, é a Andressa Urach. Que ela tem. Me parece, eu não sei se foi diagnosticada. Eu, se não me engano, ela disse. Ela chegou a falar? Tá. Ela realmente tem borderline. E ela é uma pessoa que ela é intensa em tudo que ela faz. Exatamente. Então, eu lembro que antes ela era uma musa ali, há muito tempo atrás, né, que, ali do Pânico na Band e tudo mais, que ficava aparecendo ali. E depois ela abandonou tudo e entrou pra igreja. Sim. E ela foi com a mesma intensidade que ela tinha antes, só que outra área. E você vê a instabilidade. Você acredita que existe solução para Andressa Urach? Comente abaixo sinceramente. E não esqueça de deixar seu like, porque isso ajuda demais o canal e alerta mais pessoas. Enfim, continuando. Eu vi esses dias a Andressa Urach falando que estava fazendo um conteúdo, o nível da intensidade com o próprio pai. E com a sogra. Eles estavam fazendo um conteúdo com o pai e com a sogra filmando, e daí era o pai tendo relação com a sogra da Andressa Urach, uma coisa de doido, e a Andressa Urach, o filho dela está envolvido também nas gravações, assim. Então é tudo tão intenso que eu sinto que a pessoa, por mais desconfortável que seja essa intensidade, a pessoa sente um certo conforto cognitivo de estar vivendo uma coisa intensa. Eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que deriva de traumas isso daí. Eu acho que, com certeza, em geral, a gente vê uma história de traumas infantis, de abandono ou negligência, tá? Ou abuso. A gente tem essas questões, que é muito comum. Mas, quando elas... É tão interessante, você falou da intensidade, é porque é tão difícil para eles terem uma estabilidade que qualquer coisa que faça sentido em algum momento é como se eles tivessem que mergulhar profundamente naquilo e fazer daquilo quase um modo de viver. Então, são pessoas que aderem muito facilmente a seitas, a coisas que pra gente a gente fala, nossa, é um exagero. Sim. Mas talvez exatamente por não ter essa sensação de ser uma pessoa inteira, é como se precisasse de algo, ou cognitivamente, ou afetivamente, para existir. A Andressa Urach é borderline, independente aí das situações de vida dela. Eu não acompanhei a história dela. Eu sempre acompanhei bastante, continuo acompanhando e sempre olho pra ela com olhares assim, essa pessoa é border. Entendi. Ela tá nessa rota agora por quê? Eu sempre fico avaliando a rota dela, porque ela muda muito a rota e muito convicta sempre. Que é uma coisa, amo ela. Né? Aí vira da igreja, ela vai ser Sim, aí daqui a pouco ela deu 2 milhões pra Igreja Universal. Exatamente. Daí voltou. E também eu acho que tem muita gente que se aproveita dessa coisa passional. Vai ali na vulnerabilidade, acolhe. Dá aquela coisa, não é um acolher, é criar uma dependência. Criar uma dependência de uma forma pessoa, que você fique exatamente. No caso dela foi a Universal, ela se apegou, ela deu tudo e depois ficou sem, pelo que eu entendi. Mas eu tô sempre vendo ela nas entrevistas da Luciana Gimenez e sempre avaliando, falando assim, que fase do borderline que ela se encontra. Eu assisto muito ela. E ela sabe que ela é border. Sabe? Esse vídeo aí, ela tá chorando e ela tá falando, gente, eu tenho diagnóstico de borderline. Poucas pessoas pesquisam, mas tem um vídeo dela, Andressa Urach, falando sobre o borderline. Mas é importante a gente falar isso, que isso é o border sem tratamento. Tá. Porque eu conheço pessoas com borderline que fizeram melhor tratamento para border, é um tipo de terapia chamada dialética. É uma variação da cognitivo-comportamental, mas que para os borderlines, a dialética, ela é, vamos dizer assim, a mais cientificamente provada que melhora. Porque é como se você ensinasse para ele os valores, quem eles são, qual o limite que ele tem com o outro, descobrir quais são os talentos, porque assim, o border é muito intenso. Então, quando ele está sob tratamento e começa a descobrir seus potenciais e suas vulnerabilidades, ele não faz uma coisa pela metade. Ele faz inteiro. Foi o que você falou. Ele vai tão intensamente que você fala assim, como é que essa pessoa conseguiu
e tão profundo nesse assunto. Ela consegue. Ela ou ele também, né? Porque a gente fala muito de mulher, mas tem homens também. Não é a maioria. O Borderline também, olha que engraçado. Eles são muito bons atores, né? Maravilhoso. Muitos atores. O Jim Carrey tem Borderline. Jim Carrey, exatamente. Por que eles são tão bons atores? Vamos raciocinar uma coisa. Se você, dentro do transtorno de personalidade borderline, você tem esse vazio de se reconhecer como uma pessoa inteira, por isso a dependência do outro ou de crenças, né, para poder dar uma sustentação, isso para um ator é maravilhoso. Porque se eu não consigo ter uma identidade, quando eu pego um papel, eu serei aquele personagem. Caramba, eu posso assumir... Eu serei. Eu não interpreto, eu sou aquilo. Por isso que as melhores atuações, disparadamente, são das personalidades border. Eu brinco que se não fosse o Borderline, Hollywood teria outra história. Seria outra história. Entendeu? Muito interessante, porque a pessoa, por ela não ter uma personalidade assim bem delimitada, essa coisa de saber quem se é, ao que se destina, é como se existisse um vazio, até por conta desses traumas, né? Desses abusos, é como se fosse um oco. Então é como a pessoa precisa fazer uma conexão com crenças ou com outra pessoa para validar que ela existe. Agora, você imagina isso quando você ganha um personagem. E aí esse personagem chega para você, ele olha aquilo, ele vai ser aquilo. Que interessante, meu. Então é muito comum o ator ou a atriz borderline fazer tão bem um personagem que quando acaba aquele personagem, ele leva um tempo ainda sendo aquela pessoa. Mergulha completamente. Mergulha completamente. Eu tratei vários atores e atrizes, nunca divulguei nome, não divulgo, que eu acho que isso, quando vazou alguma coisa, porque eles falaram, quiseram falar, mas isso nunca aconteceu. E eu me lembro que os funcionários que trabalhavam, teve algumas que o funcionário ligava assim: doutora, só para dizer que a novela acabou, mas aqui em casa ainda continua. Caramba, meu. O café da manhã... A pessoa não consegue desligar ali, né? O café da manhã ainda é o do personagem. Ainda é o personagem. Caramba, que doideira, hein, meu? Então, assim, o transtorno, você falando assim, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas o transtorno, a palavra transtorno é quando está atrapalhando... Exatamente. Exatamente. Sua vida, né? Por exemplo, porque qual é o critério para você dizer que a pessoa tem um transtorno mental? Quando traz transtorno para a vida. Sim. A sua ou das pessoas ao redor. E o critério de tratamento também é isso. Porque tem um outro conceito em transtorno mental, Felca, que é o seguinte: o espectro. Tudo no transtorno mental vai desde um traço. É algo que lembra, mas não chega totalmente a dar um diagnóstico. Tem gente que tem traço border, mas não é border. Porque para ser, eu tenho que ter uma intensidade, eu tenho que ter uma frequência, eu tenho que ter um prejuízo. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, quanto na minha vida social. Sim. Entendeu? Se não tiver prejuízo... Não é um transtorno, né? Não é um transtorno. É uma personalidade, são traços de personalidade. Exatamente. Você falou sobre autismo. Hoje, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, ele disse que ele tem Asperger, né? Exatamente. Que nem se usa mais, né? O termo. Até porque Asperger foi um cara muito... que hoje está cancelado no sentido... Não foi um cara bacana. O Asperger. Então não se usa, mas foi a pessoa que descobriu isso. Hoje a gente falaria de nível 1 do espectro autista. Nível 1. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade de socialização, mas não tem nenhuma limitação intelectual, por exemplo. Então, e muitos, não é a maioria, podem até ao contrário. Como eles têm... É tão interessante que o cérebro, no autismo, o cérebro, quando vai se formando, ele vai... Com 5 meses o cérebro está todo formado. Depois ocorre uma coisa chamada lapidação, como uma obra. A obra acaba, aí eles ficam um tempão, né, tirando o excesso de massa, de pintura,
O cérebro passa por isso até a gente nascer. Nesse processo de poda, digamos assim, várias coisinhas que eram para ser podadas continuam ali. Então, esse excesso de material acaba criando uma dificuldade de coordenação das informações. Então, por exemplo, existe uma coisa, para a gente socializar, a gente tem que fazer a leitura do outro. Por exemplo, estou aqui conversando com você. Eu leio a sua face, eu tenho uma noção se você está entendendo o que eu estou falando ou não, se está enfadonho, se eu estou muito rápida. Isso é uma coisa que o cérebro faz automático. O que acontece no autista é que ele leva mais tempo para fazer essa leitura. Essas microexpressões que a gente faz. Não é que ele não faça, ele faz, mas num tempo que prejudica a interação social dele. É um pouco mais processado ali. Exatamente. A informação. Por isso que a gente vê muitas vezes alguém que está dentro do espectro falar uma mesma coisa e você fala assim, nossa, mas já falou. Aí ele repete aquilo, e a pessoa fala, não, essa pessoa está fazendo isso para me provocar, mas não é. É uma necessidade que eles têm de reafirmar, de organizar aquele pensamento. E também eles têm rituais de segurança, no sentido assim, como eles têm uma hipersensibilidade em relação ao mundo, ao som, ao excesso de barulho, de gente, isso cria muita confusão para eles. Eles levam um tempo, eles precisam, aquela coisa de chegar uma hora ouvir música. Eu vi uma das coisas mais lindas, né? Não sei se você conhece o Rodrigo Teaser, que é o cover, hoje é considerado o maior cover de Michael Jackson, né? E aí eu fui a um show do Rodrigo, ele me convidou, e assisti uma coisa maravilhosa, né? Eu fiquei bem pertinho e tinham várias crianças autistas. Eu identifiquei de cara. Falei, nossa, mas é impressão minha. Aí comecei a olhar. E tinha uns que eram tão hipersensíveis àquele som, aquilo tudo, mas tão apaixonados pelo Michael, que eles iam com abafador de som e cantavam as músicas. E tem uma hora no show do Rodrigo Teaser que ele chama as crianças. E o Michael fazia isso, né? Não sabia, aprendi com o Rodrigo. E essas crianças sobem e cantam tudo, imitam tudo. Que fascínio é esse dessas crianças? E vão vestidos de Michael Jackson. Então é um fascínio, e é interessante que eles vão, e tem uma hora que eles homenageiam o Rodrigo falando Rodrigo, e depois é Michael. Legal. E eu não entendi que fascínio é esse, eu ainda não consegui explicar, mas eu vi isso acontecer. Eles têm um fascínio pelo Michael Jackson. Isso, talvez um hiperfoco ali. Um hiperfoco. Pelo Michael Jackson, e daí transborda no Rodrigo. Porque transborda no Rodrigo, né? E eles vão ao show. E o show demora, é um show demorado, bacana, muito bem produzido. E eles curtem o tempo inteiro. Caramba, que legal, hein? Isso me impressionou, assim. E depois eu entrevistei o Rodrigo no meu podcast. E ele falou várias curiosidades, e ele falou que a primeira vez que ele fez isso, ele vou chamar as crianças, como o Michael fez. Ele não sabia o que ia acontecer. E aí depois ele foi vendo que realmente, isso que eu observei lá, ele falou, Bia, você está certíssima. Muitos. É um fenômeno. E disse que o Michael tinha esse mesmo tipo de atrativo. O Michael gostava muito de crianças, né? Exatamente. Inclusive, as maiores polêmicas da vida dele foi por conta em relação disso, a isso, né? Porque algumas crianças falaram ali que o Michael abusava delas e tudo mais, daí se pintou ele como o pedófilo, né? O Michael, ele disse que ele sofreu muito por conta dessa questão do estigma da pedofilia. Assim, foi um sofrimento que, na verdade, a fase de declínio na vida dele até a morte foi por conta dessa acusação. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixe o like e compartilhe com quem precisa acordar. E eu gostaria de mandar um salve especial para a nossa assinante Premium, Antônia Monteiro. Muito obrigado pelo apoio e por fazer parte dessa comunidade incrível. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro
membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.